boa noite, gente. É Stephanie novamente. Vocês que estão me assistindo no curso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo esteja salvo. Hoje eu vou estar falando com a Elizabeth. Ela é professora, pelo visto, e eu vou deixar ela se apresentar. Pode falar, Elizabeth. Então, eu sou professora de História. Meu nome você já disse, Stephanie Elizabeth. Eu trabalho na Secretaria de Educação desde 2014. Atualmente, atuo na Escola 102 de Sobradinho. E entrei nesse curso com a expectativa de conhecer novas possibilidades metodológicas, especialmente articuladas ao novo currículo do ensino médio, e ao desafio de pensar a prática desde uma perspectiva que não siga caminhos mais convencionais na relação professora-estudantes e, sobretudo, na relação com o conhecimento. Uhum. RPG, para mim, sempre foi um jogo, simplesmente um jogo, com o qual eu nunca tive um contato mais contínuo, mais aprofundado. Algumas ocasiões muito esporádicas marcaram a minha experiência como jogadora. Nunca até então passei pela experiência de narradora, como foi a da aula de hoje, e descobri o RPG com, não é, a proposta do professor Mingo. Ao descobrir essa proposta, o que mais me encantou foi o aprender fazendo. Eu concordo plenamente com Mingo de que o teórico ele só tem sentido quando está articulado à prática. E dentro do convencional, de abordagens pedagógicas mais convencionais, o caminho que se tende a seguir, inclusive o caminho no qual eu fui formada como professora, é o caminho que vai do teórico para o prático. É o caminho, portanto, que vai do dedutivo para o indutivo. E, sobretudo, situações mais abstratas, conceituais, de aprendizagem para a dimensão mais subjetiva do como eu, estudante, interpreto, me posiciono e vivencio aquilo que se propõe. E, Elizabeth, como tem sido nesse curso que você está fazendo comigo? E assim, o RPG ele já mexe com essa parte do dedutivo e indutivo, porque a gente já vai para o indutivo e vai para o dedutivo, faz o Exatamente. contrário. Esse jogo Como é é que muito tem legal. sido para você? Super legal, super legal. Em todos os sentidos. Não só super legal por ser desafiador, como também super legal no sentido da experiência em si. Não é? Da experiência agora minha de estudante, em contato com outros estudantes com objetivos mais ou menos comuns, que não dizem respeito apenas ao jogar, né? Mas também ao aprender a pensar o jogo para além do jogo em si, como uma estratégia, não é, que pode ser mobilizada do ponto de vista pedagógico no desenvolvimento de experiências de aprendizagem significativas. Entendi. Isso, tanto articulado à parte mais rígida do novo currículo, tanto na formação básica, quanto também na parte flexível, nos chamados itinerários formativos, quer sejam, não é, esses itinerários no formato de eletivas orientadas ou de trilhas, e também, claro, na dimensão específica do chamado projeto de vida. Entendi. Então, e como você está fazendo o seu processo de narrativa? Porque eu vi que você narrou hoje, assim, gente, para quem não sabe, está tendo esse curso aqui comigo, e a gente está botando os professores para narrar, para descobrir tudo isso, e a gente está falando regra para eles e tal, falando essas coisas que, tipo, Arthur, de novo, eu, Arthur, Hugo, Sabrina, nós, narradores da disciplina, a gente está dando ideia para a galera.
E eu quero saber como é que você fez aquela narrativa, como é que você fez tudo aquilo, sabe? De onde partiu as ideias, como você está fazendo, tipo, isso também serve para um motivacional para os professores e alunos que estão vendo aqui, sabe? Compreendo. Bem, a construção da narrativa em si, do ponto de vista textual, se deu a partir do processo de, de, de criação muito subjetivo, muito intuitivo, melhor, não é? Então, eu procurei me colocar na situação de possíveis estudantes com quem irei interagir, os quais eu desconheço, rigorosamente falando, e pensando tanto na faixa etária, primeiro ano do ensino médio, porque o novo currículo vai ser implantado no próximo ano na nossa escola, e eu gostaria, pretendo atuar com as turmas que vêm das escolas sequenciais, não é? E que ingressam no primeiro ano do ensino médio. Então, eu levei em conta a faixa etária, eu levei em conta alguns elementos do universo do horizonte cultural, não é? De jovens que, bem provável, tenham outras vivências em jogos, que não especificamente em RPG, mas que não que tem um conjunto de experiências diferentes das minhas. Então, a primeira pergunta na construção da narrativa foi o que poderia chamar atenção, o que poderia envolver mais, uma vez tendo decidido que faria uma narrativa não vinculada a uma possível aplicação numa eletiva orientada, que, por sua vez, inevitavelmente estaria associada à minha área de formação, né? Ou não, em diálogo com as ciências humanas de modo geral, e sociais, mas, de todo modo, teria um diálogo mais direcionado a unidades temáticas, a objetivos de aprendizagem que já estão propostos no currículo. Pensei numa coisa mais aberta, né? E aí me veio a ideia de experimentar, na construção da narrativa, uma temática que dialogasse mais com esses elementos, com um horizonte cultural, com faixa etária, com a novidade do ensino médio, não é? E também, claro, com a riqueza do ponto de vista metodológico que o RPG demonstra, não é? Ser possível explorar. Bom, e quando eu construí a narrativa, então, eu construí dentro de um padrão mais fechado, mais rígido, mais linear. E aí, em contato com o Arthur, na interação que tive com ele ontem, ao mostrar a narrativa, a seleção das imagens que eu havia feito, a composição, portanto, não é, da, da experiência, da aventura, o Arthur foi me dando algumas dicas. E nessas dicas eu aprendi muito mais, imagino, do que teria aprendido se fosse ler livros a respeito de RPG, ou mesmo se fosse buscar modelos de histórias já construídas, não é? E que eu sei, imagino que tenham em número razoável disponíveis na internet. Ele me mostrou, tecendo considerações sobre o engajamento, a sequência das cenas, as ações, não é, que eu havia previsto dos jogadores. Ele me mostrou a dinâmica do RPG numa dimensão que, para mim, inexperiente que sou, muito dificilmente conseguiria perceber, muito, mas muito dificilmente. Talvez só colocando aquela na primeira versão, em prática, que eu teria, não é, a possibilidade de perceber aonde eu estava controlando demais aonde a ação dos jogadores, aonde estava faltando consistência na criação da cena, na narração do desafio, do problema que precisa ser resolvido, e, e isso foi fundamental para mim. Foi assim que essa construção partiu de uma elaboração introdutória, um esboço, e na conversa com o Arthur é que eu pude perceber os pontos mais frágeis e torná-la, por isso, mais, no meu entender, mais adequada ao, ao que é o RPG.
propriamente. Nossa, e realmente ele te ajudou muito. E qualquer coisa eu posso te ajudar também, viu? Legal, conto com a sua colaboração. Nossa, demais. É E interessante assim, observar isso. Depois que a gente entra em contato com esse universo de possibilidades, várias outras ideias surgem, né? É, e bastante instigadoras, inclusive a serem aplicadas, por exemplo, numa eletiva orientada com projetos mais vinculados a, como eu disse anteriormente, a unidades temáticas já definidas e objetivos de aprendizagem relacionados a essas unidades. Portanto, seguindo um caminho do ponto de vista pedagógico mais, não diria controlado, mas mais definido, não é? Eu acho que em projetos de vida, por exemplo, o RPG ele oferece possibilidades de explorar mais a criatividade, a subjetividade, a, o trabalho de aprender a estar num grupo, a estabelecer conexões dentro de um grupo e a pensar sobre si, o mundo e, enfim, tomar decisões pautadas, não é, nas experiências mesmo que imaginárias, fictícias, mas que possibilitam encenar situações que de algum modo podem corresponder àquelas situações reais que a gente vivencia no nosso dia a dia. mas então, basicamente, você está dizendo que entrar nesse mundo é uma coisa boa. Tipo assim, Muito, dá para entender por alto. super. E assim, como essa entrevista é o mais breve possível, também porque eu não quero ocupar seu tempo, eu queria saber se, tipo, gente, mas só uma coisa para todos os ouvintes e gente que está assistindo o curso. Joguem com ela. Tipo assim, se vocês tiverem a chance de jogar com a Elizabeth, joguem com ela. Só de escutar ela falando, você já fica mais calmo, então imagina ela descrevendo uma cena para você. Mas continuando, se você tivesse é, algum bizu, alguma ideia, algum recado para dar para quem está assistindo esse curso, se a pessoa é um aluno, jogador, professor, ou apenas uma pessoa curiosa da semana universitária, o que você diria para esse sujeito, essa moça que está assistindo, sujeito, sujeita, predicado que está assistindo? Legal. O que eu diria? É pena passar por essa experiência e, mais do que isso, continuar aprendendo com ela, explorar as possibilidades. E do ponto de vista da prática docente, me parece que não há nada mais prazeroso, instigador, enriquecedor do que perceber significação na interação com os outros. Então, no caso do curso, nós ingressamos num grupo muito grande e tivemos um primeiro contato com o RPG a partir de uma narrativa proposta por Mingo, sem saber nem como fazer, nem como. A gente não se conhecia, não sabia nem para que lado ir. Não é? Então, aos poucos, nós fomos, ao longo das aulas e das experiências do curso, nos tornando também nós um grupo que se descontrai e que troca, não é, as nossas impressões, aquilo que a gente percebe, Sim, sobretudo, no caso, nós professores, junto com vocês, não é, informação, todos nós compartilhamos horizontalmente, dentro da simetria de jogadores, de participantes desse grupo, não é, com aquilo que pode ser melhorado, aquilo que, poxa, valeu, onde a gente poderia tornar mais eficaz do ponto de vista pedagógico, utilizando o RPG, não é, como uma estratégia no desenvolvimento metodológico dos nossos projetos, dos nossos planos, não é, de aula. Então, as discussões também ao final de cada experiência de jogo são tão ricas quanto o jogo em si. Elas nos fornecem pistas, referências que, francamente, são muitos poucos os cursos que eu já fiz em que eu me senti tão instigada e tão
envolvida. Muito bom. Sim. Que bom saber disso, Elizabeth. Então, a gente vai encerrar por aqui, tudo bem? E, claro, Gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela presença, Elizabeth. E, bom, é isso, gente. O RPG tornou tudo isso. Enfim, joguem, narrem. joguem. Isso, E é isso. é isso. Elizabeth, muito obrigado, viu? Tipo, você pode parar de gravar agora. Eu vou ter que sair correndo agora, porque Você vai para tem a aula. Tá.